Então nós vamos estudar hoje a Palavra de Deus em Atos capítulo 8. Na verdade vamos continuar. O que a igreja causa, o que a igreja provoca. Ninguém diante da igreja fica igual. Pode ser que ele fique com raiva da igreja, mas igual ele não vai ficar. A igreja ela tem um poder de repulsão e de atração. A igreja faz com que algumas pessoas se afastem dos crentes. Ou os crentes fazem com que as pessoas se afastem da igreja. Mas há também um fenômeno curioso, mas também dá para explicar. A igreja e os crentes atraem pessoas. Pessoas que são irresistivelmente atraídas para alguns crentes e para a igreja. Foi assim no começo da igreja. A chamada igreja primitiva, ela caía na graça do povo. A igreja hoje está caindo na graça também do povo, né? Foi uma piada, tá bom? A igreja conseguia atrair as pessoas sem ter que buscá-las. Que sonho, né? Que sonho. Atrair as pessoas sem ter que ir buscá-las. Isso não quer dizer que nós não temos que buscar. Eles também buscavam. Mas a demanda deles era tão grande, daqueles que chegavam, que se achegavam à igreja, que poderíamos dizer até que eles não tinham tempo de buscar pessoas. Porque eles tinham que dar conta das demandas de pessoas que estavam continuamente chegando até a igreja. Aí você vai dizer, mas também eles tinham um templo magnífico, uma fachada linda, aquilo atraía as pessoas, eles tinham uma banda de música que era sensação. Eles tinham então ar-condicionado, eles tinham estofados, era isso? Não. Eles não tinham nada disso. Eles não tinham nem onde se reunir. Eles ainda iam para o templo, eles não tinham ainda a orientação de que eles estavam se desligando do templo dos judeus. Eles iam até o templo e no corredor, chamado Pórtico de Salomão, que é um corredor com 2 fileiras de colunas, as colunatas que eles chamavam. Então aquele pórtico, que era aquele corredor, cabia milhares de pessoas. E eles se reuniam ali, faziam um grupo aqui, outro ali, e eles estavam no meio das pessoas. Eles estavam nas ruas, mas eles estavam nas casas deles. Mas eles não tinham um lugar para se reunir. Eles não tinham aquela banda gospel não, tá? Eles não tinham jogo de luz, eles não tinham nada para impressionar. Seguindo o mestre deles, né? Que na cruz não tinha beleza, não tinha formosura. E assim foi a igreja do início. A igreja atraía e a igreja repelia. Interessante que a igreja não repelia gente comum. As pessoas comuns se achegavam à igreja. As pessoas que não gostavam da igreja é porque a igreja lhes oferecia algum perigo, alguma concorrência de atenção, de autoridade. Esses eram os fariseus. Eles não gostavam da igreja. E eles ameaçavam as pessoas que estavam se achegando à igreja a perderem a sua qualificação de judeu nas sinagogas, porque eles também tinham as filiais do templo, que eram as sinagogas. Você está expulso da sinagoga se você se tornar um cristão. E estar expulso de uma sinagoga quer dizer que se você vende blusa,
todos da sinagoga estão proibidos de comprar sua blusa. Eles vão tornar a vida da pessoa muito dificultada. Eles perderiam a própria família, porque a família com medo, eles têm mais medo dos fariseus do que de Deus, eles repeliam os seus filhos, os seus pais, que se tornavam cristãos. Então a vida não era fácil para eles, mas mesmo assim a igreja estava avançando. A igreja provocava e provoca ainda ódio, mas também ela atrai pessoas. A igreja provoca, ou ela causa oportunismo de alguns. E no texto do capítulo 8, quem foi o oportunista? Simão o mágico, que praticou ali o que hoje é chamado de simonia, por causa do Simão. Comprar privilégios espirituais. Ele tentou fazer isso. Então sempre tem alguns oportunistas. A igreja provoca. A igreja é um ambiente que proporciona isso também. Por exemplo, eu não vou dizer a maioria, porque você teria que contar e dividir a metade. Mas muitos pastores, muitos, talvez eles não seriam nada se eles não fossem pastores. Muitos não têm estudo, muitos não têm capacidade comercial nos negócios. Quem seria você fora do púlpito? Então muitos não teriam. Mas é interessante, uma pessoa que, como dizia minha tia, malemar sabe ler e escrever, ele tem um povo nas mãos dele. Poucas profissões conseguem dar para a pessoa uma autoridade, uma influência na sociedade do que um pastor. Um pastor, mesmo que seja uma pessoa bem simplória, ele consegue ter entrada com os ricos. Porque rico também fica desesperado. Quando ele fica desesperado, ele chama pastor. As pessoas, assim, antes de contratar um advogado, um médico, um engenheiro, um consultor de negócios, eles chamam quem primeiro? Pastor. Então, uma pessoa dessa tem muita oportunidade de manipular as pessoas. Por isso a igreja, pelo menos nos moldes que é construída hoje, ela dá muita oportunidade para isso. Missionários também podem e têm a oportunidade de manipular corações, manipular o bolso das pessoas, manipular as pessoas. Então a igreja provoca isso. É um risco que a igreja tem, de dar oportunidade para pessoas com má intenção. E vamos ver se a gente finaliza o nosso texto. A igreja provoca, ou ela causa reflexão e transformação de vida. Alguém pode me dizer, sem piadinhas, o que é reflexão? Porque a piadinha é eu olho no espelho, então está refletindo, né? Não é isso aí não. O que é reflexão? Vocês estão refletindo muito para responder, né? Parar e pensar, meditar. Parar, pensar, meditar. Parar, pensar e meditar. Quem 9h30 da manhã hoje está parado aí, ouvindo alguém, meditando, pensando, fazendo planos, enquanto o sujeito na frente está falando, se lembrando de coisas que estão pendentes? Não é todo
Todo lugar que domingo, 9h30 da manhã, 9 horas da manhã, tem gente refletindo sobre assuntos difíceis da vida, não é verdade? Porque você já teve uma semana difícil, você já teve que lidar com vários assuntos, pendências, e aí domingo você vai parar para refletir? Não, domingo é dia de ir no parque, no lago, tomar sol, brincar com as crianças, limpar a casa. Mas é assim, igreja, ela causa isso nas pessoas. Um desejo de ir lá para refletir sobre a vida, refletir sobre o que Deus tem para mim. Mas a igreja também, além de se provocar... Eu tomei banho, o que está acontecendo? A igreja, além de provocar essa reflexão, ela provoca mudança de vida. Se eu perguntasse aqui quem depois de crente, porque eu sei que você mudou de vida ao se converter, mas quem aqui depois de crente, por causa do que a igreja proporciona, do que a palavra de Deus mostra, mudou a sua vida? Todos levantariam a mão. Porque teve várias coisas que você mudou, você teve uma vida transformada por essa reflexão, por pensar, parar, pensar. Isso faz você mudar de vida. Ninguém muda de vida se não parar para pensar. Você tem que parar, pensar, refletir. E é isso que a igreja faz. E eu quero convidar vocês hoje para refletir. Bom, refletir é parar, pensar. Reflita sobre obediência. Versículos 26, alguém pode ler? Nós estamos em Atos 8. Versículo 26. Reflita sobre obediência. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a Lua dos Filhos, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e está deserto. Acabou? Acabou. Uma Bíblia completa? Ele se levantou e foi. Talvez está no próximo, né, irmão? Meus irmãos, Filipe, ele teve uma experiência de obediência e uma experiência de arrebatamento. A experiência de arrebatamento, ela acontece sem a sua permissão. Arrebatar significa arrancar violentamente. Depois que ele cumpriu a missão dele, e aqui a gente está nem no começo da missão dele, mas depois que ele cumpriu a missão dele, o que o Espírito Santo fez? O Espírito, o Deus falou para ele: dispõe-te e vai. Não. No final da missão dele, o Espírito Santo simplesmente o arrancou de um lugar e colocou em outro. Azoto, outro lugar. Mas aqui não. Aqui o Espírito Santo não está arrebatando Filipe. Aqui um anjo do Senhor, uma explicação aqui de angelologia, estudo de anjos. No Antigo Testamento você encontra 51 vezes a expressão o anjo do Senhor. Até a Sociedade Bíblica já fez um favor para a gente e colocou anjo com letra maiúscula. Lembram? Sim. O anjo do Senhor. Aquele, quase com toda certeza, é Jesus encarnado, uma forma de anjo. Mas depois que Jesus ganha um corpo, morre, ressuscita e vai para o céu, ele tem um corpo, concordam? Jesus tem um corpo. Então, quando se fala no Novo Testamento, um anjo do Senhor, não é aquele, tá? No Novo Testamento. Aquele já não aparece mais no Novo Testamento, porque Jesus não precisa aparecer em forma de anjo. Ele tem um corpo. Tá bom, um anjo do Senhor, um anjo de Deus. O anjo do Senhor, ele fala para Filipe, e qual é a ordem dele? Dispõe-te, tenha a disposição, vai,
vai para o sul, vai para o caminho de Gaza, é um lugar deserto, e ele se levantou e foi, ele obedeceu. Veja, o servo de Deus, ele precisa atender ao convite de Deus. Deus não vai arrancar você da cadeira, do sofá, da cama, do que você estiver fazendo, e vai arrancar você e diz, agora você vai fazer isso. Não. Ele convida pessoas. O convite dele é uma ordem, tudo bem. Mas é uma ordem que pode ser desobedecida. Não deve ser, mas você tem condições de desobedecer a ordem de Deus. Agora, o servo fiel que está trabalhando, quando ele tem que parar, Deus tem que agir quase que violentamente, porque ele não para. Ele tem que ser arrebatado, ele tem que ser brecado, ele tem que ser impedido. Mas isso aí é para aquele que já está no nível de trabalho para o Senhor, obediência ao Senhor. Mas para pegar tem que ser no tranco, tem que convidar. E Filipe é convidado, e ele poderia desobedecer. Mas é difícil que ele faria isso, porque ele já está muito alavancado na obra de Deus, concordam? Ele nem precisava ficar pregando para cá e para lá, ele era um distribuidor de cesta para as viúvas, assim como Estevão. Mas assim como Estevão também, ele foi à luta para pregar o Evangelho, para fazer outras pessoas conhecerem o seu Mestre e Salvador. Então foi um prazer para ele quando ele ouviu, Filipe, dispõe-te, vai. E ele se foi. Então reflita sobre isso. Hoje já é alguma coisa que você tem que refletir. Deus está te chamando. Se você não está ouvindo, talvez você precisa colocar uma sintonia fina na palavra de Deus com você, ouvir ao Espírito Santo. Ou talvez você não seja salvo, porque Deus não chama incrédulos para a obra dele. Incrédulos ele chama só para salvação. Mas se você é um crente em Cristo Jesus, ele está te chamando. Dispõe-te e vai. Reflita sobre... Não dá para ficar refletindo isso o tempo todo, né? Tem que refletir sobre outras coisas agora. Reflita sobre o que você lê. Chama-se livro de cabeceira. Não é que está no criado mudo da... Livro de cabeceira quer dizer um livro que você tem lido. Sempre que alguém pergunta para você o que você está lendo, mas eu não leio nada, nunca leio nada. Mas para as pessoas que sempre leem, elas sempre estão lendo alguma coisa. Várias pessoas têm a prática de ler várias coisas ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, né? Mas o que você está lendo? Atualmente eu estou lendo 5 livros. Tipo, leio um pouco outro, um dia outro. Então, várias pessoas estão lendo. Minha pergunta é, o que você está lendo? Eu só leio devocional, um livrinho de devocional. Ótimo, beleza. Está lendo alguma coisa. Eu só leio a Bíblia. Tá bom, ótimo. Então, desculpa, eu não vou mais perguntar. Mas, normalmente, as pessoas leem para se atualizar, elas leem para aprender mais. Então, elas estão sempre lendo. Você tem que refletir sobre o que você lê. Eu leio, particularmente, eu leio coisas boas e coisas que não são boas também, né? Tem coisas que eu leio que aqueles pensamentos podem jogar no lixo, que não presta. Mas mesmo assim eu leio. Eu preciso ler também. Eu preciso saber o que... Por exemplo, se alguém me fala de algum assunto e eu não tenho a mínima ideia, então isso quer dizer que eu estou desinformado. Então eu preciso conhecer também. Assim como você. O que você está lendo? Versículo 27. Vamos refletir sobre ler. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, e o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia.
ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Então aqui nós temos um eunuco. Eunuco quer dizer castrado, tá bom? Todo mundo sabe, alguns não sabem, que é castrado. Normalmente, altos oficiais naquela época, eles castravam os seus funcionários. Não só aqueles que iam cuidar de harém. Harém é outra palavra que você precisa aprender, né? Mas, só que ele servia uma mulher. Por que ele é castrado, né? Isso era comum, eles castrarem altos oficiais. Ele era um tesoureiro. Ronaldo já ficou preocupadíssimo agora. Ele era um tesoureiro. Então, ele era um eunuco, tesoureiro da rainha da Etiópia. Irmãos, a Etiópia da Bíblia não é a Etiópia que você conhece, tá bom? Não é aquela Etiópia. Tem um país na África, esse aqui também é na África, mas esse é ao norte ou ao lado do Egito. É outra Etiópia. Então ele é um etíope dali. Então ele não tinha que viajar até a Etiópia, né? Não. Era até a Etiópia, mas era um caminho de 10 dias. De carroça, como ele estava, mais rápido ainda. Então esse homem, ele foi para Jerusalém para adorar. E certamente para aprender também. E era um homem, como todo tesoureiro, calculista. Vocês precisam conhecer tesoureiros e contadores. São calculistas. Você não engana fácil com as palavras. É gente desconfiada. Mas esse homem, ele está refletindo naquilo que ele está lendo. Ele é pensativo. E ele tem dúvidas. Por que ele não resolveu essas dúvidas da onde ele veio? Porque lá que tem doutores, não em Etiópia, em Jerusalém. Lá os fariseus faziam barraquinhas de conhecimento. Ele podia chegar numa dessas barraquinhas e, olha, tem uma dúvida da Bíblia. E talvez ele já tenha feito. Mas você acha que eles iam falar o que ele precisava ouvir? Pelo contexto aqui, a pergunta dele é: de quem o profeta está falando? Qual profeta? Dele mesmo, falando que o servo sofredor e tudo mais. Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outra pessoa? Você acha que o fariseu ia dizer o quê? Dele mesmo. Ou o fariseu ele ia dizer, né? Ele está falando da nação de Israel. Mas ele não ia falar que Isaías estava falando de quem? De Cristo Jesus. De jeito nenhum eles iam falar isso. Mas o tesoureiro aqui, o eunuco, ele ficou preocupado. Ele ficou refletindo. Eu não estou contente com essa resposta. Porque me parece que é alguém que toma os meus pecados, morre por mim, e eu fico livre dos pecados. Me parece que é isso, mas os doutores da lei não me falaram isso. Eu estou com dúvida e vou ficar aqui na minha carrocinha até o Egito. Eu tenho 10 dias, 8 dias para pensar nesse assunto. E ele está lendo, refletindo. Muitas pessoas não se convertem, você sabe por quê? Por quê? Elas não refletem. Tem baile um dia, bebedeira outro dia, passeio e viagem outro dia, problemas da casa. Quando que essa pessoa para refletir alguma coisa? As pessoas simplesmente não pensam, algumas nem sabem ler também. Aí piorou a situação. Ele não tem tempo ou não quer ler a Bíblia. Você conhece pessoas, talvez eu esteja falando com uma delas, pessoas que se converteram lendo a Bíblia? Sim, só lendo a Bíblia. Porque essa palavra aqui é uma palavra de reflexão. Você para, você senta, você lê, você medita nisso e você se converte. Você tem vida transformada. Oi, bom baiano. Esses
esses dias não, foi sexta-feira lá no grupo nosso, de Agora da Esperança, foi feita essa pergunta, uma pergunta assim, sobre Salomão. Quem gostaria de falar quem é Salomão? Quem foi Salomão? E quem que Salomão era filho? Então a gente ficou esperando para ver se alguém falaria. Ninguém sabia quem era Salomão e de quem ele era filho. Não lê, não pensa, não reflete, não sabe. Versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Isso. Reflita sobre o que você lê. Esse é um homem que está refletindo sobre o que lê. Ele não é crente. Até agora ele não é crente. E você é crente. Você tem refletido nas coisas de Deus, nos assuntos. Reflita sobre ousadia versus timidez. Agora mudando de assunto, tá? Estou convidando você agora para pensar, meditar sobre ousadia e timidez. Eu sou uma pessoa tímida. Tá bom. Tem muita gente tímida. Mas tem gente que é paralisada. Há uma diferença entre timidez e paralisia. Tem pessoas que, de jeito nenhum, ela deixa que a timidez trave toda a vida dela. Os tímidos têm muitas coisas boas, mas você nunca vai saber quais coisas boas ele tem para oferecer. Então, um tímido é inútil. Quando um tímido deixa que a timidez o paralise, ele é inútil. Hoje o pastor me ofendeu. Isso quer dizer que hoje você refletiu. Então atingiu o objetivo. O pacotinho está dormindo? Então, reflita isso sobre ousadia e timidez. Tem pessoas que são muito ousadas para pregar o Evangelho. Tem outras que são mais tímidas. Isso faz diferença na ordem de Jesus Cristo? Hã? Se ele está se ele está pregando a palavra. Ide por todo mundo, ó vocês ousados, faladores, extrovertidos, e pregai o Evangelho. Ele não fala isso. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não deu essa isenção de pregação caso você seja tímido. Então reflita sobre ousadia e timidez. O diácono que exercer bem o seu ministério, diz a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, o que ele vai ganhar de prêmio? Vai se tornar presbítero, pastor? O que ele ganha de prêmio se ele exercer bem o diaconato, que é o serviço ao corpo de Cristo? Alguém lembra? Você vai conferir lá depois. Ele vai ganhar de bônus, de presente, intrepidez. Se você for fiel ao Senhor, na obra de Deus, na igreja, você vai ganhar de presente intrepidez. Você vai ganhar uma força para falar do Evangelho para as pessoas. Isso é ótimo, não é? Então vamos ver o versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Onde que está a ousadia aqui? Aqui você tem um convite à ousadia. Você não tem ainda a ousadia. Você tem um convite. O Senhor está falando para você ser ousado. Para você ser intrépido. Você ser corajoso. Mas dá uma agonia, irmãos. A minha mão já gela sempre, né? Todo mundo que me cumprimenta depois do culto, que mão gelada, porque eu estava nervoso. Porque é nervoso? Eu fico nervoso. Então, imagina estar do lado de uma pessoa no ônibus
na fila, no avião. Não dá uma tremedeira, Getúlio? Parece que tem um leão do seu lado que quer te engolir. Por que isso, Getúlio? Timidez. Medo. Mas o Senhor quer que você vença isso. Tem churrasco da família. Todo mundo se divertindo, todo lado de alguém, comendo lá uma carne e tal, conversando sobre várias coisas com aquele parente que faz tempo que eu não encontro, eu encontro sempre. E aí me vem pela cabeça, eu vou abrir um assunto sobre o Evangelho com ele, lá no churrasco. Está todo mundo lá em outros lugares, um está na piscina, lugar chique. Eu estou ali com ele, eu nunca falei de Jesus para ele, hoje é o dia. Descreva qual é a sensação desse exato momento. Fala aí, gente. A goela fica seca. A goela fica seca. Já senti isso. O que mais? O coração começa a disparar. A gente começa a ficar desesperado. Aí a gente abre a boca e fala: como está o seu time? Aí dá um alívio. Porque a gente entra num lugar comum de conversa. Porque o Evangelho não é um lugar comum de conversa. O Evangelho deixa a gente tenso. Não dá uma mistura de frustração com culpa? Nós precisamos vencer isso, irmãos. Nós precisamos ser evangelistas. Deus quer que você ganhe coragem. Tire esse medo. Sempre tem algum assunto que dá para puxar e trazer para o Evangelho. Agora aqui, o Felipe, ele só precisava se aproximar da carroça. O Espírito que falou: aproxima-te desse carro e acompanha. Não falou para falar nada. Falou? Não, por enquanto não. É só chegar do lado e andar junto. E o Senhor tem te dado essas oportunidades de você estar do lado de alguém, passando por alguém, conversando com alguém. Daí virão os assuntos. Se você estiver longe, os assuntos não vêm mesmo. Mas se você estiver perto, os assuntos vão aparecer. Concordam com isso? Os assuntos espirituais. Versículo 30. Alguém pode ler? Correndo, Felipe. Então o Espírito falou: acompanha o carro. Só que o carro anda 25 por hora. E não dá para eu andar. Às vezes até mais, né? Uma carroça. Aí tem que correr mesmo. Então, para pregar o Evangelho, prepare-se fisicamente. Aí ele estava lá, correndo. E ele percebeu que ele estava lendo o profeta Isaías. Agora, não era celular, a Bíblia, não era a Bíblia assim, era um rolo. Rolo? Então, aquele rolo, ele tinha dinheiro, esse homem, tá? Não é todo mundo que leva para casa o livro de Isaías. Era caríssimo. Então, ele não sei o que ele percebeu, não sei se cada rolo era de uma cor. Joãozinho, que sabe bibliologia, como que eles identificavam? Não, primeiro eu estou pensando nele correndo do lado da carroça. Não tem jeito. Aí ele pergunta, mas olha, sabe uma coisa que dá para ver no texto? Ele estava lendo em voz alta. O eunuco estava lendo em voz alta. Aí, meu amigo, aí resolveu o seu assunto. Imagina alguém lendo João 3,16 em voz alta, do seu lado, e você com medo. Mas você está com a faca e o queijo na mão. Então, o que você está lendo aí? Ele viu lendo o profeta Isaías. Qual capítulo? Não havia capítulo ainda, mas aqui para nós tem. Então, qual capítulo? 53.
Ele estava lendo Isaías 53 e o Felipe, então, só chutou a bola para dentro do gol. O gol está sem goleiro. Então ele falou, compreendes o que vens lendo? Quer dizer, você já deve estar lendo, isso daí é o tema. Você compreende o que você vem lendo? Uma vez eu entrei no ônibus em São Paulo, indo para o trabalho, e a mulher, uma senhora estava com a Bíblia aberta, lendo. Aí eu falei, que beleza, né? Uma irmã em Cristo. O banco do lado estava vazio, eu ia sentar lá, né? Aí eu sentei do lado dela e perguntei, a senhora é evangélica? Não, sou católica. Eu fiz a pergunta errada. Eu fiz a pergunta errada para ela. Quando ela falou de qual grupo que ela era, aí eu parei de falar. Não é do meu grupo. Mas ela está lendo uma coisa que é comum a nós dois, concordam? A Bíblia Sagrada. Eu sabia falar da Bíblia, mas eu fui fazer a pergunta errada. O que eu deveria ter perguntado para ela? Uma sugestão aí, né? Porque eu não vou conseguir corrigir aquilo mais, tá? Qual passagem que a senhora está lendo? Macabeus. Para a felicidade dos irmãos, essas Bíblias com os como é que chama? Os apócrifos, elas não estão em todas as Bíblias, tá? Mas tudo bem. Mas Macabeus também daria para conversar bastante. Mas qual é a passagem que está lendo? O que mais que eu poderia ter perguntado? Você entende o que você está lendo? Ou poderia até, poderia me explicar o que você está lendo? Tipo, dando oportunidade para ela me evangelizar? Me evangelizar, entendeu? Várias coisas, mas eu fiz a pergunta errada e quando ela respondeu eu fiquei paralisado. Porque a minha mente estava focada, uma irmã em Cristo, vou ter um papo bom, né, todo dia, naquela época, que a gente encontra crentes no ônibus. Hoje, deixa lá, né? Mas então, compreendes o que vem lendo? Ousadia. Reflita sobre ousadia e timidez. Deus está te dando oportunidades. Você entrou no Uber, ali instaurou-se uma oportunidade. Você brincou com o filho de alguém e a pessoa gostou, uma oportunidade. A pessoa está com um cachorrinho, você fala que bonitinho e tal. Você gosta de cachorro também? Gosto e tal. Abriu-se uma oportunidade. Você está no ônibus, está no avião, está em algum lugar, a oportunidade está bem ao seu lado. Essa oportunidade. Então que Deus levante para nós as oportunidades. As oportunidades, elas vêm. A gente não pode. Alguém aqui pode falar que nós não temos oportunidades? O problema não é a quantidade de oportunidades, mas é o tamanho do nosso medo e da nossa timidez paralisante. Isso sim, tem acontecido muito. Agora nós poderíamos dizer assim também, né? Ser até mais espiritual. Mas Deus sabe que o nosso país é um país de muita perseguição. O nosso país é um país em que nós não podemos nos declarar como crentes em Cristo Jesus. O nosso país tem marcação cerrada. Isso é verdade? Não é verdade. Vocês, distribuidores de folhetos, uma pergunta curiosa aqui. Eu distribuo folhetos desde os meus 16 anos de idade. Os folhetos vão acabando, tem que repor, mas eu sempre tenho distribuído folhetos da Palavra de Deus. Uma pergunta, vocês distribuidores de folhetos, alguma vez alguém não quis receber um folheto? Eu tive uma
vez que alguém recusou, jogou fora quando pegou. Uhum. Quantas vezes Mas aconteceu? foi uma vez. Todo o tempo, 30 anos de convertido, foi uma vez só. Eu tive uma oportunidade inédita até hoje. Dos 16 anos, agora eu tenho 35, imagina, né? Bastante tempo, né? Tive uma oportunidade, vamos dizer, frustrada. Uma lusitana lá em São Paulo, um comércio. Ela falou, não quero. Sabe, não quero. É um folheto da palavra, não quero. Falou assim, então a gente não vai jogar, ela não quis. Uma vez, dentre centenas, eu não contei, né? Não conto, dentre muitas e muitas oportunidades. Mas a maioria das pessoas falam, eu aceito sim. Isso é muito bom. As pessoas nem precisavam falar nada, mas algumas acrescentam algum comentário quando a gente entrega, elogiando. Então, meus irmãos, uma vez eu estava na Avenida Rebouças, em São Paulo, onde eu trabalhava ali na Avenida Brasil, Avenida Paulista. E aí tinha um irmão em Cristo distribuindo folhetos no ponto de ônibus, várias pessoas distribuindo folhetos e tal. Quando ele chegou em mim, eu falei, eu já sou crente, então vamos trabalhar, irmão. Continua assim. Está fazendo o que parado? Meus irmãos, Deus tem levantado pessoas com ousadia para nos envergonhar. Isso é bom, porque o senhor ficou corajoso a partir daquele. Eu sou medroso ainda, mas estou tentando vencer, né, nesses anos todos. Mas, meus irmãos, compreende o que você está lendo? Uma bênção refletir sobre isso. Você é naturalmente com assunto de Deus, tá? Porque os outros assuntos, tem gente que fala pelos cotovelos, né? Mas no assunto evangelização, você é ousado ou você é tímido? Responda isso para você mesmo, tá bom? Porque se você é tímido, você vai ter que sair dessa casca aí, para ser útil na obra de Deus. Talvez alguns aqui diriam, não, eu sou missionário. Ótimo. Mas eu só prego na tribo. Por que só na tribo? Só no campo missionário? Você tem que pregar em todos os lugares. Então Deus está dizendo para você refletir sobre obediência, sobre o que você lê e sobre ousadia versus timidez. Vamos parar aqui por enquanto? Tem muito mais coisas para a gente refletir, mas por enquanto é só isso. Vamos orar. Senhor, agradecemos pelo Teu Filho amado que veio até esse mundo, morrer em nosso lugar. Nós temos a certeza disso, a convicção, e é uma mensagem tão poderosa que nós temos guardado para nós. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê ousadia, porque oportunidades o Senhor já tem nos dado. Nós pedimos a Deus que o Senhor incendeie nosso coração novamente, reaviva a nossa alma para nós termos vontade de fazer aquilo que sempre fizemos, e rogamos ao Senhor que para cada irmão aqui, todos nós temos as mesmas dificuldades, que nós nos animemos uns aos outros a fim de espalharmos a semente santa. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.